Então, muito boa noite. Vamos para mais uma aula da nossa comunidade VET Mediúnicas. E essa última semana que passou, eu conversei com algumas de vocês, né, e perguntei qual estava sendo o maior desafio, né, dentro da veterinária. E várias me responderam a palavra desvalorização. E mexeu muito comigo porque isso reflete em muitas coisas da nossa vida. E esse sentimento de desvalorização, ele é algo muito mais interno. E o prejuízo, ele é muito grande. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente começar, vou pedir para vocês centrarem, fecharem os olhos, colocar os dois pés no chão. Respira fundo. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, respira fundo. E vai sentindo, percebendo como você chega aqui hoje, como seu corpo chega, como seu coração chega. E quando você soltar o ar, vai sentindo, imaginando que todas as suas preocupações, problemas, angústias, tudo isso está saindo pela sua respiração, através dos seus pés. Vai deixando tudo isso na terra. E agora dá a sua respiração mais profunda do dia. E solta e relaxa. Se conecta com o seu coração. Sente ele batendo. E eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você deixe vir o primeiro número que vier na sua cabeça quando eu terminar a pergunta. Deixa que o seu coração responda. De 1 a 10, o quanto você se sente valorizada profissionalmente hoje? Quando você tiver essa resposta, você pode colocar as 2 mãos no coração. Acolhe esse número, acolhe essa resposta. E enxerga esse número como algo que você pode melhorar em você, profissionalmente, mas principalmente para que você possa tomar uma decisão de enxergar além disso e se enxergar além dessa nota. Respira fundo e devagarzinho vai voltando para cá, abrindo os olhos aos pouquinhos. Coloca no chat aqui para mim que nota veio. Independente do número, tá? De você estar se sentindo menos valorizada ou mais valorizada. 8, muito bom. 9, muito bom. Muito, muito bom. Olhar para esse número, ele é muito importante, porque quando a gente aprende a enxergar o valor na gente e no nosso trabalho, a gente consegue refletir isso no nosso preço. E muitas veterinárias não conseguem fazer essa projeção no preço, justamente porque não enxergam o valor em si mesmo. E muitas vezes não é no lado profissional, é no lado pessoal. E é por isso que a gente olha aqui de forma integrativa de verdade.
para que vocês enxerguem isso para além do que é. E essa desvalorização, como eu disse, ela não reflete só em uma coisa, ela reflete em várias coisas. Como, por exemplo, um preço mais baixo e um medo de se expor no digital. É o mesmo padrão. Isso tem uma mesma raiz. Não se permitir ser vista também é uma forma de autoabandono. E o dinheiro, ele é essa exposição. Se você está escondida, com a sua energia escondida, o dinheiro não vai chegar. E quando você não enxerga o valor em você mesma, você também não investe em você mesma. Você não tem, não paga o preço da vida que você deseja. E isso não é só sobre faturamento, isso também é sobre posicionamento. Então, o quanto é importante olhar para isso de várias camadas, para que você sustente essa energia, sustente essa presença, essa exposição, para que você enxergue o seu próprio valor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Geralmente, as veterinárias, as mesmas veterinárias que cobram pouco, são as mesmas veterinárias que têm medo de aparecer no digital. É o medo de cobrar, é o medo de se posicionar, é o medo de falar algo que a maioria das veterinárias não estão falando, medo de ser julgada. Então, quando a gente cobra pouco, cobra menos do que vale, e não aparece, né, e não mostra o trabalho, não expõe esse trabalho, é como se a gente dissesse inconscientemente para a gente mesma: eu não tenho permissão de ocupar o meu lugar. E eu falo muito sobre isso, né? O posicionamento, ele não é só você se arrumar, botar um batom bonito, e ligar a câmera e aparecer. Isso não é só posicionamento. O posicionamento, ele vai muito além. O posicionamento, ele está muito relacionado à tua presença. E se você não enxerga valor na tua presença, em quem você é, na tua autoestima, no teu poder pessoal, você trava, você se esconde. E a energia do dinheiro não circula. Porque a energia do dinheiro é uma energia alta, é uma energia de exposição. Então, se você não se coloca para o mundo, para falar sobre o seu trabalho, para divulgar o que você faz, você não acessa essa energia. E quem não se permite ser vista, não permite que o dinheiro chegue. Para que o dinheiro chegue, você precisa ser vista. O dinheiro precisa enxergar você também. Mas para que o dinheiro te enxergue, você precisa se enxergar. Você precisa divulgar, falar do seu trabalho, falar dos seus atendimentos, falar com pessoas, comunicar sua visão de mundo, que é diferenciada. Se tu tá aqui, tu já tem uma visão diferenciada do que é a veterinária integrativa. Se você não faz isso, como é que o dinheiro chega? Não chega. Então, a gente precisa entender que valor e preço são coisas extremamente conectadas. O valor é quem você é, e o preço é o número que confirma isso. Através do que você estudou, através do que você investiu, foi o preço que você pagou para se tornar quem você é. E isso vale muito, porque o que você aprendeu não foi só o que você aprendeu na faculdade. O que eu entrego para vocês hoje é a minha vida. E eu enxergo que a minha vida tem um valor alto, porque eu valorizo muito a minha vida. E é por isso que o preço das coisas que eu vendo também é alto, porque eu estou entregando a minha vida para vocês. Não só de coisas que eu investi financeiramente falando, em curso, mentoria, mastermind. Eu já investi mais de 100 mil reais nos últimos, sei lá, 2 anos. De coisas que realmente vão agregar não só a minha vida, mas para eu transbordar isso para outras pessoas.
e principalmente para os animais, porque para mim é uma missão de vida. E se eu não enxergo valor em tudo aquilo que eu investi, como eu disse, não só de dinheiro, mas de tempo, de energia e de vida, se eu não consigo enxergar esse valor, eu não consigo transferir esse valor para o meu preço. Logo, eu me sinto culpada de cobrar mais. E é é a história que eu sempre conto para vocês. E nem eu acredito que eu cobrava R$ 99 num pacote de 9 sessões, que cada sessão durava 2 horas. É insano. Até que um belo dia, uma amiga falou assim para mim: Ju, às vezes a pessoa não tem o que comer, mas ela tem um iPhone. Ó, 2020. E por que que ela compra um iPhone? Porque ela sabe o valor que o iPhone tem. E quando ela me falou isso, e eu falei, nossa, eu preciso enxergar o meu valor. Se eu não enxergo o meu valor, os meus clientes não vão enxergar valor em mim. É um espelho. Ou seja, eles não vão pagar o preço do meu trabalho. Eles só pagam o preço quando eles enxergam valor. Por que que vocês acham que tem bolsa de R$ 20.000? Porque quem inventou a bolsa de R$ 1.000 colocou valor nela. Tem qualidade, tem processos para valorização, sim. Mas antes de tudo, existe uma decisão de enxergar o próprio valor, para que aquilo seja refletido no produto. E colocar isso para o mundo, essa visibilidade, essa exposição, é a coragem de sustentar isso publicamente, para si mesma e para o mundo. E muitas de vocês travam aí. Não tem coragem de sustentar, não tem coragem de bancar o preço de ser quem você é. Porque tem medo de crítica, tem medo do julgamento, tem medo do que os colegas vão falar, medo de parecer arrogante, medo de não dar conta. Ai, como é que eu vou falar sobre o espelhamento? O que que os meus colegas vão achar? Vão achar que eu sou bruxa, mística, louca? Quem nunca, né? Achou isso, pensou isso. Porque existe um medo, e muitas vezes é um medo inconsciente, registrado no nosso DNA. Mas a partir do momento que você toma consciência, você pode escolher e decidir fazer diferente. E é um movimento de coragem, de bancar, de se posicionar. Porque as pessoas vão falar de qualquer jeito. Mas quando você sabe o seu valor, quando você se reconhece, quando você enxerga tudo o que você passou para ter esse conhecimento, para ter esse acesso de tudo que você tem hoje, essa sabedoria que só você tem hoje, e sustenta isso, pode vir o Papa falar alguma coisa contrária, você sustenta, você banca. Tem uma frase que eu sempre falo na formação multidimensional. Nós somos como se a gente fosse árvores. E na multi a gente aprende isso, né? A gente tem as raízes que se conectam com a matéria, com a terra, e para que a gente consiga ter força na matéria, essas raízes, elas precisam estar fortes, né? Fortalecidas. Imagina que uma árvore com uma raiz fraca bate um vento e derruba. Agora, vai bater um vento numa árvore forte, vai derrubar? Não vai. Então, é exatamente isso, é você criar bases fortes em quem você é, sustentando a sua verdade, o que você acredita, independente do que os outros vão achar. Sem medo de parecer arrogante, de parecer isso ou aquilo.
E existem pessoas que vão se afastar, e graças a Deus vão se afastar. Que bom que elas vão se afastar, porque não vai ter mais ressonância com a sua energia, porque são pessoas, situações, clientes, familiares, inclusive, que estão numa energia baixa, numa energia de escassez, e você, muitas vezes, por pertencimento, por lealdade, por honra a essas pessoas, você se mantém também nessa escassez. Porque inconscientemente você fala, meu Deus, eu vou me sentir sozinha. Eu, quem, se eu ficar rica, se eu crescer, se eu evoluir, se eu fizer mais dinheiro, as pessoas vão me abandonar, as pessoas vão se afastar. E elas vão, elas vão. E quando você sustenta isso, elas se afastam. Mas outras pessoas com uma energia parecida, com uma energia que tem mais ressonância, se aproximam. Porque tudo é energia. Então, enquanto você não tomar a decisão de se enxergar, de olhar para o seu valor, para toda a tua história, para toda a tua trajetória, você não vai conseguir cobrar mais caro. Você vai bater no teto do merecimento que você mesma criou na tua cabeça. E aí o preço é baixo, às vezes a tua agenda tá cheia, mas o bolso vazio. E às vezes tua energia tá tão baixa que a tua agenda tá vazia. O digital estagnado. E um ciclo de frustração constante, porque você não tem força suficiente para sair disso sozinha. E aí o que acontece? Você não se valoriza, você não se enxerga, não permite que os outros te enxerguem, não leva todo o conhecimento que você tem, que você sabe, para o digital, se esconde, não se expõe, não deixe que o dinheiro enxergue, não enxerga o dinheiro, não olha para o dinheiro, cobra pouco, faz muito, se esgota, sua energia lá no pé, começa a atrair clientes com a energia lá no pé, os animais também com a energia lá no pé. E aí você começa a questionar a sua capacidade, porque se você não está bem, o tutor não está bem, você se conectou com um tutor que não está bem, não consegue resolver o seu problema, também não vai conseguir resolver o dele, tirar o dos animais. Você vai começar a se perguntar, será que eu sou boa o suficiente? Será que é isso? Será que não? Você entra num ciclo de desvalorização e vai se escondendo cada vez mais. E enquanto você não decidir mudar isso, você vai continuar se escondendo para não ser confrontada pelo outro. E o digital, ele é a pontinha do iceberg. Isso fala sobre coisas muito mais profundas. Mas quando você toma a decisão de fazer diferente, como, por exemplo, se expor no digital, é aquele momento que você fala assim, eu vou fazer só de raiva. Fala, cara, eu não quero saber, eu vou fazer só de raiva. Vou fazer dar certo só de raiva. E aí você vai, e vai. Eu lembro que quando eu comecei, gente, eu tinha tanta vergonha, eu era tão tímida, eu perdi a nota na faculdade, porque eu tinha vergonha de aparecer. Tipo assim, vergonha de ir lá na frente falar em voz alta. Nossa, meu Deus, imagina, eu já tinha uns 8 anos, e eu tinha vergonha de entrar na loja para perguntar preço. Eu era muito tímida, meu apelido na família era bicho do mato. Quem me vê hoje fala, meu Deus, quem é essa? Porque eu tomei uma decisão. E, sem dúvida nenhuma, o digital, ele foi um desafio absurdo, mas foi o que foi a melhor decisão que eu tomei
para eu mudar a minha identidade. Eu mudei a minha identidade, eu falava que eu era tímida. E esse medo do digital não é, vocês contam várias histórias, né, eu pergunto: "E aí, você está divulgando teu trabalho no digital?" Porque a primeira coisa que vocês falam é: "Eu quero atrair mais clientes." "Tá, mas tu tá divulgando?" "Não." "Por quê?" "Ai, não tenho tempo, não sei o que postar. Ai, meu celular é ruim. Ai, eu não sei que conteúdo que eu falo, não sei qual estratégia usar." Isso são historinhas que a nossa criancinha medrosa, cagona, conta, porque ela tem medo de ser vista, de ser julgada, de ser rejeitada, de assumir a própria autoridade e a própria responsabilidade. E eu gosto muito de trazer essa visão para vocês, né, da criança e da adulta. A criança, ela não tem responsabilidade. E aí ela não faz, entende? Quando você toma a decisão de fazer dar certo, porque você precisa fazer dar certo. Se fosse um chefe, eu postei essa frase outro dia, né? Se o seu sonho dependesse de uma ordem do seu chefe, tu já tinha realizado há muito tempo. Porque você parece uma criança que precisa que alguém te mande. Não, é tomar a responsabilidade, assumir as rédeas da sua vida sendo adulta. E o adulto, ele faz o que precisa ser feito. Vão ter fases na sua vida que você vai estar um pedaço de bosta. Não vai querer fazer nada, mas são fases. Você não pode estar vivendo anos nessa fase. A gente passa por desafios, a gente passa por perdas, a gente passa por lutos, por términos, por ciclos, mas são fases. E é olhar para isso e falar assim: chega. E trazendo um pouquinho, abrindo uma abinha aqui, às vezes, por nós, a gente não tem força de fazer. Que é o que eu falo muito para vocês ensinarem isso para os tutores, né? Às vezes a gente não tem força para fazer por nós, para nos amar por nós. Cara, faz pelos animais. Porque eles dão essa força. Esse trabalho, ele não é só sobre você. E essa foi a decisão que eu tomei lá atrás, quando eu escutei a frase da minha primeira mentora. A mensagem precisa ser maior que o mensageiro. E quando ela falou isso, ela quebrou minhas pernas. Eu falei: meu irmão, eu tô deixando de falar algo que eu sei, que eu estudei, que eu aprendi, por medo do que os outros vão falar, por medo de como eu tô, a busca pela perfeição e querer fazer tudo certo. Tanto que quando eu comecei, o meu Instagram pessoal era fechado e eu criei um Instagram novo, porque eu tinha medos inconscientes, na época inconscientes, das pessoas que estavam no meu Instagram. Eu falei: é mais fácil falar para quem não me conhece, porque daí eu assumo uma skin que eu inventei na minha cabeça, uma personalidade que eu inventei na minha cabeça, e aí eu posso ser essa pessoa. Mas a gente precisa assumir e sustentar quem a gente é, reconhecer quem a gente é, a nossa história, pagar o preço de quem a gente se tornou. Independente do que o outro acha, se vão concordar ou não, se vão achar que você é maluca, doida, varrida, que achem, que se foda. Mas precisa sustentar quem você é, bancar emocionalmente o que você acredita, porque as suas crenças, elas são suas, com base no que você viveu, no que você experienciou. E se você não está disposta a bancar a sua verdade, você também não vai estar disposta a pagar o preço da vida dos seus sonhos.
Porque se você não se enxerga, não se valoriza, não se reconhece, isso vai ser projetado na tua vida externa. As pessoas não vão te valorizar, seu trabalho não vai ser valorizado. Logo, o dinheiro não chega. E mais uma vez, se você não consegue fazer isso por você, faça por eles. O preço de se esconder é muito alto. Você deixa de se conectar com pessoas que vão ser fundamentais no seu processo. Você deixa de viver coisas, de ter experiências, de acessar o melhor das possibilidades, porque você está introspectiva, com medo, escondida, contando história, acreditando na tua própria história. E aí você perde esses pacientes que você vai mudar a vida, aceita qualquer cliente, aquele cliente que paga de vez em quando, mas tá ali, né, te mandando mensagem de madrugada e você respondendo, porque você não consegue dizer não, se posicionar. Fica dependendo de indicação de colega. É um preço alto quando você está se escondendo. E o digital, ele é um propulsor de mensagem. Ele amplifica o teu valor, se você sustenta ele. Então, primeiro tu sustenta ele, se enxerga, se reconhece, se valoriza, se posiciona para você internamente, sustenta esse posicionamento e leva para o mundo. E o digital, ele amplifica, ou seja, você vai se conectar com as pessoas que precisam. Imagina que, eu gosto de falar isso, até é um reforço mental para mim, sabe? Porque, como eu disse, gente, tem dias e dias, fases e fases, nem sempre a gente vai estar bem. A, toda a minha trajetória no digital, como integrativa, não foi um mar de rosas. Inclusive, nos 3 primeiros anos, foi caótico. Vai fazer 5 agora. Agora, em março, vai fazer 5 anos. Meu Deus. E os 3 primeiros anos foram caóticos. Tem gente que está há 1 ano. Tem aluna que está comigo há 1 ano. Recebi a mensagem hoje. Ju, eu tô há 1 ano, não sei o quê. Eu falei, meu anjo. Quem tem muito resultado no digital hoje está há 10 anos no digital. Não é uma linha reta. É uma montanha russa. Mas o que te sustenta é a tua missão, é o teu propósito, é a tua vontade de fazer dar certo, porque você sabe que a sua verdade vai transformar a vida de algum animal, de algum tutor que passar pelo seu tratamento, pelo seu atendimento, pela tua medicina. E não tem coisa que vai te dar mais motivação e energia do que isso. Não tem dinheiro que pague a sensação de você saber que você está ajudando aquela família de uma forma completamente diferente do que você imaginou ou do que você aprendeu na faculdade. E você conseguir ajudar da sua forma, do seu jeito, alguém que você nem conheceu pessoalmente, é muito mais gratificante ainda. Porque o digital ele proporciona isso. Conexões inimagináveis há alguns anos atrás. Então é se permitir ser vista. Mas para isso você precisa se enxergar. Enquanto você estiver se escondendo, você continuará invisível. Invisível para os seus clientes. E é por isso que muitas de vocês trazem. Eu não estou atraindo clientes. Você está invisível, você não está se enxergando. E aí entra naquele ciclo.
Eu vou pincelar esse assunto, porque a gente já teve aula sobre isso, inclusive, mas eu gosto de trazer para vocês, né, irem integrando os assuntos. O dinheiro, ele tem 3 raízes, tá? E trazendo também, vinculado a essa exposição e a essa visibilidade. A raiz material, mental e emocional e a espiritual. A raiz emocional, a raiz material do dinheiro, ela está muito relacionada a uma organização financeira, uma organização de ambiente. É a matéria organizada. Se o seu espaço físico ou se as suas finanças estão desorganizadas, todo o resto vai se desorganizar. E essa desorganização, ela está diretamente ligada a um medo de crescer, a um medo de aparecer, a um medo de sustentar essa raiz, essa materialização exponencial. Então, perceba se as suas coisas estão desorganizadas ou organizadas. A outra raiz do dinheiro, como eu disse, é a mental e emocional. E ela traz muitas vezes, trazendo com esse link de visibilidade, uma comparação no Instagram, nas redes sociais, esse medo de será que vão me julgar, será que vão falar, enfim. E essa comparação e todos esses medos, eles vão te paralisar. Porque o medo paralisa. O medo é uma frequência que ela te deixa estagnado. Então, quando você sente medo, o que acontece? Pum. Pensa numa coisa que você tem medo. O que acontece? Tenho medo de barata. Pum. Você trava. Medo de escuro. Você trava. Medo de altura. Você trava. E isso gera um silêncio, ou seja, você se fecha, se esconde. E o espiritual, né, a raiz espiritual, ela está relacionada a esse medo e essa vergonha, muitas vezes, de se mostrar, de cobrar, de expandir. E se você está com essa trava no expandir, né? É a lei da troca. Se você não consegue expandir, se você não consegue doar, se você não consegue servir ele é espiritual, você entra num bloqueio de receber. Então, se você se esconde, você trava esse fluxo. Fluxo de cliente, fluxo de dinheiro, fluxo de energia. E muitas vezes, veja bem, muitas vezes você entra nesses bloqueios e você se sente cansada. Você dorme, passa o final de semana inteiro dormindo e ainda assim se sente cansada. Por quê? Você não está servindo. Essa energia, ela não está fluindo. Se você tem conhecimento e não entrega isso para o mundo, você cria. Se chama muito. Tem muitas pessoas usam o termo obesidade mental, né? E não é só mental, ela é energética, ela é espiritual. Então você fica sobrecarregada de conhecimento, de conteúdo, de vida e não serve. Se você não coloca isso para fora, isso fica dentro de você e isso pesa e você baixa a tua energia. E muitas vezes baixa a tua energia e isso pesa no corpo, engorda, começa a ter dores, né? Isso muitas vezes, essa carga energética somatiza para o teu corpo físico. Então, você começa a ter pesos, porque essa energia não está fluindo. E isso está diretamente ligado à tua autoimagem, à tua autoestima, à tua exposição e tudo que a gente tem falado aqui sobre essa questão de valorização, né? Você enxergar o valor em si mesmo. A baixa autoestima está conectado com medo de aparecer. Uma autoimagem distorcida, né? Ou você se enxergar
pequena, faz com que você não se sinta capaz de gerar algum tipo de conteúdo. E aí vem aquela história, né? Eu não sei o que postar, não sei o que fazer. Não é que você não sabe, é que você se enxerga pequena, e aí, por se enxergar pequena, você não se sente capaz de levar isso para outras pessoas. E aí entra aquele pensamento intrusivo. Ai, quem sou eu para falar sobre isso? Eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais, eu preciso fazer o curso. E aí você faz curso A, B, C, D, E, F, G, mas não coloca em prática. E aí vira de novo aquele peso, aquela obesidade. E também a falta de confiança. E isso faz com que você entre nessas histórias de se enganar, de, de não fazer porque você acha que você não pode, não consegue, não confia em si mesmo para colocar em prática. Então, se você não se enxerga grande, você não se mostra grande. Você vai mostrar o que você é, quem você acha que você é. Isso é autoimagem. Então, para que você consiga levar isso para outras pessoas, tu precisa começar a enxergar que você é capaz de levar isso para outras pessoas. Ju, como que eu mudo isso? Mudando o teu diálogo interno. Eu falo muito sobre isso para vocês, são os comandos. Percebeu esse pensamento intrusivo de, ai, quem sou eu? Oh, eu sou eu. E que bom que eu sou eu. Olha tudo que eu sei, olha tudo que eu aprendi, olha tudo. E, gente, olhar a tua trajetória, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais importantes no processo. Mais importantes. E eu gosto muito de trazer os meus exemplos, né? Porque eu acredito muito que é isso. O servir faz parte disso, né? A gente contar a nossa história. Eu tô sempre passando pelos processos, na verdade, né? Eu acho que não tem um momento que eu não esteja passando por um processo. Jesus misericórdia. Mas eu estava passando por uma processão, né? Estou passando por uma processão. E eu tava meio travada, assim, de postar. Ainda tô pegando meu ritmo de novo, de postar, de falar, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu assisti umas coisas minhas, umas aulas, fiz um post. E esse reforço de, cara, eu sou muito boa. Eu sou muito boa no que eu faço. Olha as coisas que eu falo. Olha o insight. Eu tenho insights comigo mesma assistindo minhas aulas. Porque não são aulas que só eu estou dando. Tem toda uma equipe espiritual que está me ajudando. Então, muito do que eu falo é canalização. E aí eu comecei a ver a aula e falei, menina, olha, eu sou boa mesmo, viu? Ai, Ju, mas eu vou parecer arrogante. Não, você vai começar a se enxergar. Se você não se achar boa, meu anjo, quem que vai achar? Você tem que se achar muito boa, porque você é. Você é. E ninguém vai falar que você é boa. Não espere que alguém fale que você é boa. Porque esperar a validação do outro é o pior buraco que você vai se enfiar. E eu acho que esse é um grande aprendizado para mim também. Porque é um reforço mental que a gente precisa fazer. De eu sou boa, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu entrego, eu sei o valor das coisas que eu, né, enfim, de quem eu sou, do que eu entrego, da mudança que eu gero com o meu trabalho, com quem eu sou. Então, dar esses comandos para você mesma é o caminho para você começar a valorizar mais quem você é. Quem você é, o que você faz e o que você acredita ser capaz de receber. Porque quando a gente fala de permissão, quando a gente fala de merecimento, e o que você recebe como resultado, ele é só um reflexo de tudo isso que você acredita ser e fazer. Que é a pirâmide do indivíduo que eu sempre falo para vocês, que é o método, né, que a gente entrega aqui, seja no Meta, seja na mentoria, seja aqui na comunidade. Então, é todo um processo de você ser, enxergar quem você é, que é a tua base, a tua identidade,
Se você sabe quem você sabe o que você é capaz de fazer. E é o segundo pilar, que é o pilar da capacidade. Quando você sabe quem você é e o que você é capaz de fazer, você faz e tem o resultado com aquilo. Ou seja, você tem o merecimento. E através de quem você é, do que você faz e do que você merece, é, é o que te torna quem você é. E o que você recebe como espelhamento do que você está vibrando. Então, esse é um processo extremamente importante, tá? De se enxergar, de perceber as suas capacidades e de se permitir receber mais a partir dessas capacidades. E ainda trazendo um pouquinho ainda sobre o digital, dessa parte, quando a gente vai, já tivemos aula sobre isso também, né? Mas quando a gente pega o celular, fica, né? Ai, meu Deus, como é que, né? Isso aqui que eu vou falar, como eu vou falar? E obviamente que isso é um treino, não é só um treino de comunicação, de comportamento, mas é um treino de como você se enxerga, né? É o seu olhar sobre você mesma através da câmera do celular. Que às vezes, né, gente, às vezes a gente precisa até botar um filtro. Você fala, meu Deus, eu preciso botar um filtro, eu tô feia, eu tô horrível, eu tô. E olha o comando, entende? Inclusive, esse ano eu tomei a decisão de não usar mais filtro. Se tu pegar meus vídeos antigos, só tem filtro. Eu falo, gente, ai, que engraçado, né? A gente usando uns filtros péssimo, que a cara fica branca, as bochechas rosa. Eu uso, né? Tipo, eu uso muito o blush, eu gosto de usar, mas fica muito artificial com filtro. E aí eu falei, chega, eu vou parar de usar filtro. Eu quero mostrar quem eu sou. E olha que comando isso, né? Eu não tinha verbalizado isso ainda. Eu quero mostrar quem eu sou de verdade, sem filtro, sem máscara. E isso é uma decisão interna de identidade. Porque se eu tô contando mentiras para mim mesma com um filtro de celular, quais são as outras mentiras que eu tô contando para mim mesma e as historinhas que eu tô contando para mim mesma sobre quem eu sou? Então são quebras de identidade que vão fazendo você se enxergar em essência. E como eu disse, o digital ele só é um propulsor de mensagem, ou seja, a câmera e o que você está mostrando ali vai revelar quem você é, a tua verdade, a tua presença, o teu alinhamento com você mesmo, com o que você acredita. E se isso não está alinhado, né, se a tua identidade não está alinhada com a tua autoimagem, você vai pegar o celular e você vai travar. O conteúdo não vai fluir e a tua comunicação não vai conectar. A câmera não vai sustentar se você não estiver alinhada, porque é a tua própria autoimagem se enxergando ali. Por isso é importante você começar a se ver para se permitir ser vista. E se você está na postura da criança, tu não vai conseguir ser vista, porque você ainda está buscando ser vista pelos seus pais. A criança, ela só recebe, ela só ganha. A criança, ela quer indicação, ela não quer ter responsabilidade, ela não quer postar porque é chato, ela não tem tempo, ela fica contando historinha para não fazer o que precisa ser feito. E tem adolescente, que é importante olhar para adolescente. Adolescente, ela posta, mas ela tá buscando aprovação. Ela quer ser perfeita, ela ainda tá olhando para os pais, ela ainda não se enxerga. Mas a adulta, ela olha a trajetória dela, ela olha para a história dela, ela se preenche da própria história. E ao se preencher de si mesma, ela está presente. E é essa presença e sustentar essa presença que
que traz esse posicionamento interno de saber quem é. Sabe aquelas pessoas que chegam no ambiente que ela não fala nada e você olha, todo mundo para olhar a pessoa? São pessoas que têm presença, porque ela sabe quem ela é e ela está presente nela mesma. Ela se enxerga. E aí, através desse espelhamento, se ela se enxerga, ela permite que os outros enxerguem ela também. E é por isso que quando ela entra, todo mundo olha. Você não vai conseguir cobrar mais caro, fazer mais dinheiro, se você não tiver coragem de se mostrar, de se permitir ser vista, de falar sobre a tua verdade. E se você ainda está naquele discurso de, eu preciso de clientes, preciso de seguidores, preciso, você está na escassez, porque quem precisa está na falta. Quem precisa é porque não tem. Se você não tem, é porque tem uma escassez, tem uma falta. E quando você entende que assumindo o seu lugar, assumindo a tua verdade, servindo, é o servir, né? É o que, é uma frase muito legal, é o que o seu ser, não, é o ser, não, eita, é para o que o seu ser vira este mundo, como é que era? Nossa, tô parecendo o Chaves, né? Tentando falar um ditado e falando o ditado tudo errado. Mas, enfim, o servir é isso. É o seu ser mostrar o porquê ele veio a este mundo. E nesse lugar de servir, lembra do que eu falei, do fluxo de energia, né? É um campo eletromagnético. Se você serve, você abre espaço para que você receba. Então, quando você comunica a sua verdade, quando você assume o seu lugar e serve, você magnetiza pessoas, clientes, dinheiro, que estão coerentes com a tua frequência. Ou seja, o dinheiro segue quem se posiciona. Quem tem a coragem de se posicionar. E isso tudo está diretamente ligado a essa exposição. É você conseguir levar isso para o mundo através de quem você é, se permitir ser vista, né? Quando você faz isso, você normaliza a prosperidade. Porque você sabe que é o fluxo natural. Você para de se esconder, para de, de se fechar para o mundo e se abre para as oportunidades. E levando isso para outras pessoas, você também inspira outras pessoas. Sabe quando você segue alguém e você fala, caralho, nossa, eu queria ser assim, queria falar assim, queria fazer dinheiro assim, eu queria ser assim, eu queria também. Se você enxerga isso em outra pessoa, você tem isso. Talvez tu ainda não tenha coragem de assumir esse lugar. Mas se você é inspirada por alguém, você tem a total capacidade de inspirar pessoas também. Eu lembro que quando eu comecei, eu sempre postei coisa de treino, né? Sempre postei coisa de treino, de dieta, enfim, fazia uns desafios bem loucos. Emagreci, era bem legal, assim. Quando eu estava bem focada, hoje em dia virou natural, né? O foco é natural porque virou rotina, hábito. Mas teve uma época que não, então eu vivia oscilando, né? Tipo, agora eu vou no desafio, vou parar de comer doce, vou parar de beber, vou no desafio e treino, não sei o quê.
E várias pessoas falavam, ai, que legal, nossa, eu me inspirei em você, ai, que legal, eu comecei a treinar porque eu fiquei inspirada, ai, comecei também, não sei o quê. E, cara, isso é muito massa, porque quando você faz algo para você, e isso impacta uma outra pessoa naturalmente, você entende que você está servindo. Como? Através dessa exposição. E várias coisas que eu falo aqui para vocês, é muito legal. Várias coisas que eu falo aqui para vocês, eu vejo vocês replicando, fazendo coisa diferente. Então, teve, quando eu fui para a Europa, eu comentei, né? Não sei se eu comentei aqui na comunidade, mas eu comentei com as alunas no Sim, que eu comecei um propósito com Deus. Então, eu fiquei, durante a viagem, eu fiquei sem beber e sem comer doce. E eu fui estendendo, ou seja, no final das contas eu fiquei 3 meses sem beber, sem comer doce. E foi muito legal, assim, foi uma experiência muito legal. E eu acabei comentando ali com as alunas, e uma delas me trouxe isso. Ai, Ju, que legal, eu me inspirei, e eu comecei a fazer um propósito com Deus também. Então, como isso é gratificante de você poder ajudar o outro, falando, se expondo, bancando as suas verdades, as suas crenças e o que você acredita. A sua visibilidade, a sua exposição também é um serviço, ou seja, é um servir. Então, quanto mais você assumir esse lugar, mais você vai conseguir ajudar outras pessoas e outros animais. E hoje, eu quero te convidar a fazer isso. Eu já tinha postado brevemente, mas não falei sobre isso, mas a gente vai iniciar a turma 2 do portal Vet Mais. Quem participou da primeira turma sabe, né, que foram 11 dias, 11 chaves, onde eu entreguei cada dia uma consciência, né, de merecimento, de prosperidade, de conexão com os animais, trazendo práticas, ações, para vocês levarem isso, né, no seu dia a dia e você se tornar mais integrativa. Foi muito legal, foram 11 dias, assim, muito legal, a gente teve aulas ao vivo. E a ideia do portal Vet Mais Turma 2 é vocês terem mais estrutura, tanto para cobrar, para aparecer e para se posicionar. Então, dessa vez, a gente vai, não vão ser 11 dias, vão ser 7 dias, para você entender o seu valor, enxergar o seu valor, sustentar isso através do seu preço, se posicionar com clareza, aparecer no digital com leveza, principalmente aumentar o valor da tua consulta com segurança. E eu vou fazer um adendo aqui, tá? Eu tenho uma sessão estratégica logo depois da formação multidimensional, inclusive temos formação esse final de semana, né? Quem sentir aí de participar. Logo depois da formação da Multi, eu ofereço, né, essa sessão estratégica para as alunas, que é uma sessão onde você vai aprender comigo, não só a montar um pacote, né, e aumentar o valor da tua consulta, mas é sustentar esse aumento de valor, porque se você não consegue, imagina que você cobra R$100 a tua consulta. Se você não tiver permissão para aumentar R$50, se você colocar que vai cobrar R$150, os clientes não vão chegar. Olha que louco isso, porque você não tem permissão. Então, uma das aulas dentro do portal VetMais, né, dessa turma 2, vai ser te ensinar a aumentar o valor da tua consulta, mas não só aumentar o valor, mas é você ter a segurança e a permissão de fazer isso sem que isso abale o teu emocional. E é muito massa, gente, é muito massa, porque eu vi veterinárias saindo de consulta de R$200 para cobrar pacote de quase R$2.000. Isso é um desbloqueio de merecimento absurdo. Além disso, vocês vão aprender a sustentar essa autoridade, esse posicionamento.
vocês vão aprender a comunicar a sua mensagem no digital, atrair os clientes certos através da sua verdade e de quem você é. Então, a turma 2 do Portal Vete Mais vai começar, iniciar, no dia 22 de fevereiro, tá? Para as alunas, vocês vão ter um valor especial, apenas R$ 147, tá? Pode fazer em até 12 vezes no cartão, fica 12, 15, nem R$ 15, né, por mês. E para quem é não aluna, R$ 197, tá? Ou 12 de R$19,70. Essa vai ser uma turma de desbloqueio financeiro, tá? Sem dúvida nenhuma, você vai conseguir aumentar o valor da tua consulta, se posicionar e conseguir levar isso para o digital. Ju, eu não mexo no meu Instagram, não sei. A gente vai desbloquear isso num nível mais profundo, com estratégia, com movimentos e com desafios, para que vocês consigam fazer isso, se motivar e lembrar que isso também não é só sobre você, que isso também vai ajudar muitos animais. Certo? Para participar, é só chamar a Carol ali, tá? Lembrando, uma coisa importante que eu não falei, vocês que entrarem agora no portal Vete Mais, vocês vão ter acesso ao portal Vete Mais da turma 1. Então, entrando agora, vocês já, claro, né, a gente vai ter as aulas ao vivo, então, desde o dia 22, né, vão ser 7 dias consecutivos ao vivo. Eu não defini exatamente o horário, mas provavelmente na hora do almoço. E daí dá para as pessoas participarem, enfim. E é rapidinho, tá? É 30, 40 minutos, no máximo 50 minutos a gente encerra. Então, a gente tem uma aula e depois a gente tem... Vou dar práticas para vocês participarem do desafio. E, no final, a gente tem a multi direcionada para cada tema. Entrando, você já vai ter acesso aos 11 dias do portal, da turma 1 do portal. Então, você já consegue ir fazendo, né? Até que a gente consiga iniciar a turma no dia 22. Certo, minhas queridas? Espero de verdade que vocês tomem essa decisão, né? Para conseguir aumentar o valor da consulta, conseguir fazer mais dinheiro e, principalmente, enxergar o seu valor e que isso se estenda, né? Não só no seu financeiro, mas em toda a tua vida de realização, de valorização. E, sem dúvida nenhuma, os animais também se beneficiam nesse processo todo. Certo? Vou pausar aqui a gravação para quem está assistindo. Um beijo e nos vemos em breve. Eu vejo vocês.